Meus irmãos, vamos começar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em 1 Samuel capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 25. 1 Samuel 1, ou melhor, Samuel 12, de 1 a 25. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de que tomei o boi, de quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-los restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem nos tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos daqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então, os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pedistes. E eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós bem será. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel o Senhor, e deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus filhos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do vosso grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes,
vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Meus irmãos, o profeta Samuel, agora que havia ungido Saul para reinar sobre Israel, né? Samuel abdica ou abre mão do seu direito de governar, né? A sua tarefa de governar agora já não está mais sobre ele, mas sobre o seu sucessor, que é Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel, enquanto profeta, ele exercia as funções de profeta e de juiz, né? Ele faz essa transição do período dos juízes para o período dos reis. Então ele exercia a tarefa de juiz. Ele abre mão dessa tarefa de juiz, né? E permanece apenas com a tarefa de sacerdote, né? Samuel também, na sequência do texto que nós lemos, ele vai falar da sua integridade, do quanto ele, enquanto foi juiz sobre Israel, o quanto ele foi um homem íntegro diante do Senhor. Ele vai citar lá, nós vamos ver, né, em vários momentos do texto, Samuel vai falar: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido hoje é testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Deus é testemunha de que eu não defraudei, eu não roubei, eu não extorqui, eu não fui corrupto, eu sempre fui um homem justo, né? Meus irmãos, nos períodos mais difíceis, a Bíblia vai mostrar, e é isso que Samuel está elencando aqui para eles, que nos períodos mais difíceis da vida do povo, Deus usa homens justos, homens que praticam a justiça, homens da verdade, homens corretos, homens íntegros. Assim aconteceu com todos aqueles que Samuel cita, né? Jefté, Sansão, Baraque e Gideão e todos aqueles. O povo viveu momentos terríveis, momentos difíceis, e Deus escolheu não os homens mais competentes, os mais experientes, os mais belos, mas escolheu sim aqueles que eram mais íntegros diante de Deus, né? Então, nos dias de hoje também nós vamos ver a integridade como critério para que Deus use alguém para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. E agora Deus, pela vontade, pelo coração, pelo desejo do coração do povo, Deus chama Saul para reinar sobre eles. É uma escolha do povo. O povo escolheu abandonar a Deus. O povo escolheu trazer Saul para que ele reinasse sobre eles, sobre todo o povo. E assim aconteceu. E a condição, então, meus irmãos, exigida por Deus para que Saul governasse é que Saul obedecesse à voz de Deus, né? Saul precisava tão somente obedecer aos mandos de Deus, aquilo que Deus determinou que Saul fizesse, né? Na sequência do texto, meus irmãos, depois de ter falado todas aquelas questões, de ter apresentado tudo aquilo, né? Também Samuel vai trazer algo muito interessante, né? Uma experiência muito interessante. Versículo 15 e seguintes vai dizer: se porém não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva,
e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós um outro rei. Samuel ainda não estava conformado com o fato do povo ter rejeitado a Deus e ter rejeitado a ele como profeta. E ali Samuel diz, olha, aos pecados que vocês já tinham, vocês acrescentaram o pecado de ter rejeitado a Deus e de ter pedido um rei. O texto fala sobre o tempo da cega. O tempo da cega é aquilo mais ou menos parecido com o nosso inverno, um tempo em que não chove, não há chuva. E Samuel diz, olha, eu vou mostrar para vocês agora o quão pecadores vocês são e o quanto vocês estão errados. Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai mandar raios e trovões. E assim Samuel fez. Samuel clamou ao Senhor e Deus, naquele tempo da seca, no tempo que não era tempo de chuva, né? Naquele tempo de céu azul, Deus manda raios e trovões sobre aquela região naquele momento, porque os raios e trovões eram a voz de Deus confirmando as palavras do profeta Samuel. Então, quando Samuel falou, acusando o povo do seu pecado e ter acrescentado a esse pecado o fato de desejarem e trabalharem para ter um rei, nesse momento, né, a voz de Deus trovejou, né, e dessa maneira confirmou para o povo que era a palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, nós vamos ver lá já no versículo 22, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Com isso, Samuel está dizendo, vocês pecando ou não, vocês tendo ou não um rei, eu continuo cuidando de vocês. Mesmo vocês sendo pecadores, eu continuo cuidando de vocês. Mesmo vocês tendo cometido essa grave falha, eu continuo cuidando de vocês. Mesmo vocês tendo errado de uma maneira tão drástica contra mim, eu continuo cuidando de vocês. Mesmo vocês tendo um rei, eu continuo cuidando de vocês. Meus irmãos, apesar dos nossos pecados, apesar das escolhas erradas que fazemos, apesar das falhas da nossa vida, Deus continua cuidando de nós. Deus cuida de nós. Deus sempre cuida de nós. Apesar de nós, muitas vezes, escolhermos não seguir a Deus, muitas vezes, apesar de nós escolhermos não fazer a vontade de Deus, fazer coisas que contrariam, que entristecem o coração de Deus, ainda assim, Deus continua cuidando de nós. Meus irmãos, Deus é paz, Deus é amor, e nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas, para não agirmos como agiu o povo naqueles dias, que nós aprendamos, saibamos fazer boas escolhas, mas que acima de tudo nós saibamos que a misericórdia e o amor de Deus são tão grandes para conosco, que apesar das escolhas erradas que nós fazemos, apesar de muitas vezes nós não caminharmos segundo deseja o coração de Deus para nós, Deus continua cuidando de nós. Deus não cuida de nós porque nós merecemos, Deus cuida de nós porque Deus é amor. E Ele nos ama de tal maneira que continua cuidando de nós, apesar dos nossos erros. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde e nos conceda uma tarde de paz. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua paz. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. E te pedimos, Santo Deus, continue cuidando de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Continue cuidando de nós, Senhor, porque nós somos falhos. Continua cuidando de nós, ó Deus, e tendo misericórdia da nossa vida. Continua, ó Deus, cuidando de nós. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua proteção, dá-nos o teu amparo. Atende a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.